viveu alguma vez uma situação em que você fez alguma coisa e por conta da reação da pessoa com quem você estava ou das pessoas com quem você estava, você ficou se sentindo super inadequada e aí durante o dia, várias vezes, você voltou nessa sensação, você voltou nessa memória, voltou a sentir essa vergonha de si mesma e ficou, sabe, numa sensação esquisita, como se você fosse pequenininha, até mesmo sentindo dó de você mesma? Pois é, exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre essas situações em que algum gatilho esquisito acontece, te joga numa situação super estranha, que você nem consegue entender direito o nome. E nesse vídeo eu vou te contar como que o processo de reparenting ou reparentalização pode te ajudar nisso. Então roda a vinheta e vamos começar. Oi pessoal, aqui é a Flávia. Se você tá chegando por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. E se você é uma habituê da casa, seja muito bem-vinda novamente. Nesse canal aqui, a gente fala sobre esse universo do autoconhecimento, da psicologia, da educação emocional, tentando sempre desenvolver comportamentos, fazer mudanças na nossa vida para que a gente consiga alinhar um pouquinho mais o lado de dentro com o lado de fora e consiga criar do lado de fora uma vida que seja mais feliz pra gente e pra quem a gente se sente sendo da pele pra dentro. No vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês aqui uma situação que aconteceu nos bastidores aqui da minha vida, da minha maternidade, da minha relação com o Gael. E eu quero compartilhar isso porque foi uma experiência tão bonita e foi uma experiência tão especial pra mim que eu sinto que pode ser uma experiência que pode ajudar mais pessoas que eventualmente entram nesse lugar de inadequação e de vergonha, né? Eu acho que vergonha é uma emoção que merece ser colocada aqui em evidência, porque é uma emoção que acomete muitas pessoas. Todo mundo sabe o que é sentir vergonha, todo mundo detesta sentir vergonha, mas é sobre isso que eu quero compartilhar aqui hoje. De que forma uma situação que pode te trazer vergonha pode ser potencialmente curativa para sua vida. E aí, gente, a história é a seguinte, né? Desde que eu decidi que eu não queria mais fazer aqui, né? Viver a vida de gravar curso pra internet, né? Claro, continuando a fazer aqui esses vídeos que eu amo, que eu faço desde sempre, mas sem o objetivo específico de que, quero vender cursos online. Um dos grandes motivadores foi porque o Gael, ele estuda numa escola democrática aqui em Ilhabela, então a escola democrática pressupõe a participação muito grande dos pais na escola, e na minha vida maluca de correr pra cima e pra baixo, de um lado pro outro, eu não conseguia ter essa participação tão ativa. Então, desde que eu mudei a minha rotina de trabalho, eu tenho estado mais presente na escola do Gael. E aqui, né, vale, eu acho que um parênteses para dizer que uma escola alternativa é uma escola muito diferente, né? Então, eu estudei a vida inteira num colégio, o Dante Alighieri, que é um colégio super italiano, em que os meus amigos eram todos filhos de pais super importantes, sobrenome Maluf, Fleury, Hermílio de Moraes. Era uma escola que, imagina, né? Alguém abria a porta da sala, você tinha que levantar. A gente cantava hino nacional com a mão no peito, e não só o hino nacional do Brasil, mas da Itália também, com bandeira sendo hasteada pelo cônsul da Itália. Então, assim, não poderia ser uma situação e um cenário mais diferente do que a escola do Gael, que é uma escola em que as crianças, elas têm as aulas, elas têm as disciplinas, elas têm ali as matérias, mas elas têm muita liberdade. Então, se elas querem, de repente, fazer o exercício de matemática sentado debaixo da caramboleira, elas podem, elas têm acesso a todos os ambientes da escola, elas circulam por aquele ambiente. E o lugar onde a gente estava mexendo ali, preparando tudo que a gente precisava para mexer na horta, é bem na frente da sala do Gael. E é óbvio que ele me viu ali, né? Os amiguinhos também viram, perguntaram do Dante, né? Então, super fofinhos, mas naquele momento eu fiquei meio que me sentindo como se de repente eu pudesse estar atrapalhando o andamento da aula. Então, num determinado momento, o Gael, ele chegou até mim assim, mamãe, o que vocês vão fazer? E ele falou muito animado, né? Falou super alto, assim, e eu olhei pra ele e fiz assim, shh. Não foi um shh, foi assim, um shh. Como que, né? Diz assim, calma, espera, fala mais baixo, menos emoção. Só que deu, sei lá, 1 minuto, ele virou pra mim e ele falou assim, mamãe, por que você fez shh?
E aquela pergunta tão simples e tão objetiva me deixou completamente desconcertada. Naquele momento, quando ele perguntou assim, qual foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça? Caramba, eu fui criada numa escola super rígida, super rigorosa. Aqui é um ambiente diferente, é um ambiente em que as crianças, elas são respeitadas, é um ambiente no qual as crianças, elas têm o poder de escolha. E eu fui a personificação da pessoa criada numa escola super rígida, super rigorosa, super crítica, fazendo chill para uma criança. Me senti super inadequada, super envergonhada. Sabe quando você fica com vergonha alheia de si mesma, assim? E aí eu fui lá, e aí eu fui fazer um café na cozinha, e aí eu fiquei com aquilo, com aquela sensação de caramba, olha só, né? Eu reproduzindo aqui algo que foi tão ruim para mim, e eu reproduzindo com o Gael, nossa, será que o Gael ele achou estranho essa minha postura? Será que nenhuma das outras mães que estão aqui, né, se preocupam com isso? Sabe quando você começa a se questionar? Ai, gente, fato é que eu fiquei me sentindo super inadequada, fiquei me sentindo assim, nossa, eu sou assim, tipo, o patinho feio, né? A pessoa que foi criada num lugar super rígido, super severo, e tô aqui reproduzindo o modelo, e será que todo mundo achou que eu tava sendo super rígida na hora que eu fiz o chill? Será que as outras crianças, de repente, ficaram com essa imagem de mim, nossa, como a mãe do Gael é brava? Ai, gente, nada racional. Mas tudo isso ficou rondando a minha cabeça. E não é que ficou rondando a minha cabeça durante 5 minutos. Eu passei a tarde daquele dia meio que engasgada com isso. Sabe quando acontece uma coisa assim? Aí você tá lá, sei lá, fatiando tomate pra salada e aí de repente você lembra do que aconteceu e vem aquele pezinho assim, desconfortável? E vejam, eu sabia, né? Eu tinha clareza sobre o que tava em jogo ali, né? Eu sabia que tinha a ver com a minha criação muito rígida, eu sabia que tinha a ver com o fato de eu ter estudado numa escola tão diferente. E até aí, nada de novo entre o céu e a terra, porque eu sei que o fato de eu ter procurado uma escola alternativa pro Gael e pro Dante tem muito a ver com as minhas percepções da minha infância, de situações que eu vivi dentro dos meus ambientes escolares e que eu tenho vontade que meus filhos vivam um ambiente diferente. Inclusive, quando eu conheci a escola do Gael e a gente aplicou para uma vaga na escola, essa foi uma das coisas que eu falei, né? Para a comissão ali de recepção a novos pais. Eu falei, gente, eu trabalho com as consequências de uma educação que não foi uma educação respeitosa, que não foi uma educação consciente. Então, eu sou ativista pelos relacionamentos saudáveis e um relacionamento saudável começa com um relacionamento saudável que a gente tem com a gente mesma, que começa nessas primeiras vivências infantis. Então, assim, não é que eu, nossa, tive um super insight, nem nada do gênero. Eu tinha plena consciência do que tinha acontecido. Aí, à noite, na hora que a gente tava tomando banho, o Gael entrou assim no banho, e aí eu virei pra ele e falei assim, filho, sabe aquela hora que você perguntou pra mamãe por que eu tinha feito chill lá na escola? Aí ele falou, sei. Eu falei assim, por que você perguntou? O que você achou que tinha acontecido? E aí ele virou pra mim e falou assim, não, mamãe, é porque eu achei que eu tava te atrapalhando. E aquilo, na hora que ele falou aquilo, assim, me deu uma pontadinha, assim, no coração, porque essa é uma sensação muito comum de eu ter vivido na minha vida. Eu sempre achei que enquanto criança eu estava atrapalhando. Inclusive essa foi uma vivência que eu tive durante muito tempo antes de me tornar mãe. Eu era daquelas que ia para restaurante e achava que do mesmo jeito que tinha restaurante, que o restaurante tinha ala de fumante e não fumante, tinha que ter uma ala de criança e não criança. Eu sempre achei que criança incomodava e sempre me achei incomodando enquanto criança. E na hora que ele falou aquilo, eu senti que eu tava atrapalhando. Cara, foi tão forte, porque era exatamente aquilo que eu tava sentindo. Foi exatamente o que me levou a fazer chill, foi a sensação que eu estava atrapalhando no andamento da aula, porque as crianças se distraíram quando me viram. E por mais que eu tivesse todos esses insights, que eu já tivesse me dado conta de tudo isso, no momento em que ele falou assim, eu senti que eu estava te atrapalhando, essa fala foi totalmente de encontro com aquilo que eu estava sentindo. E eu pude enxergar a minha criança dentro de mim, preocupada de estar atrapalhando os outros. Gente, foi tão bonito. Assim, passaram-se alguns dias, então obviamente que eu já não estou tão impactada emocionalmente por isso como eu fiquei no dia. Mas assim, foi uma experiência tão bonita, sabe? De resgate, de uma sensação que era muito frequente quando eu era criança. E é essa sensação de eu estou atrapalhando. Eu falei chill pra ele, eu falei isso pra ele, falei, filho, olha só que coisa maluca. Eu falei chill pra você porque eu achei que eu estava te atrapalhando. Eu achei que eu estava atrapalhando a aula. E você
como o meu tio achou que era você que estava atrapalhando. Gente, se isso não é uma explicação prática daquela frase, pessoas feridas ferem pessoas, eu não sei o que pode ser. E no momento em que eu tive o entendimento de que essa era a frase que estava por trás de tudo, eu acho que eu lembrei, assim, de umas 5 situações muito fortes em que eu senti que eu tava atrapalhando. Desde situações em que o meu pai tava estudando na sala, quando ele ia tirar o brevet de piloto, e eu tava fazendo barulho com as minhas amigas no quarto, e ele deu um esporro. Eu lembro quando a minha irmã fez 1 ano de idade, e eu resolvi fazer uma festa pra minha irmã. Minha mãe ia fazer um bolinho só pra gente comer nós 4. E eu falei, gente, mas por que não fazer uma festa? Eu tinha 5 anos de idade. E eu chamei 3 amiguinhas do meu prédio pra comer o bolo na minha casa. E aquela sensação, meus pais ficaram putos, porque eles não queriam que tivesse um bando de criança dentro de casa. Eu até entendo isso, sendo mãe de 2 crianças. Mas assim, a minha sensação naquela situação foi muito de, caramba, eu estou atrapalhando. Algo que eu fiz incomodou alguém. E eu consigo lembrar de muitas outras situações em que eu senti exatamente a mesma coisa. Mas eu achei tão bonito, assim, sabe, essa resolução, porque aí a gente pôde conversar, a gente pôde entender, eu entendi por que ele se sentiu atrapalhando, ele entendeu que eu estava me sentindo atrapalhando. Isso rendeu uma conversa de como era a minha escola quando eu era criança, de como a escola dele é diferente. Ele me disse, nossa, mamãe, devia ser difícil, né, estudar na escola que você estudou. Nossa, meu olho encheu de lágrima. E aí, gente, pra finalizar esse vídeo aqui, eu resolvi trazer, então, esse resuminho das 3 coisas que eu acho que foram muito fundamentais nesse processo que eu vivi na quinta-feira passada e que talvez sirva pra te ajudar quando você viver uma situação semelhante da próxima vez. E a primeira coisa que eu acho muito importante de marcar aqui e que é a base do processo de reparentalização é da não luta contra a emoção. A gente querer que a emoção desapareça, a gente querer parar de sentir alguma coisa que a gente está sentindo, é exatamente a mesma coisa que a gente querer a morte da nossa criança ferida. A gente quer que aquela emoção, que na verdade é a expressão visível da existência dessa criança ferida dentro da gente, a gente quer que essa emoção desapareça. Eu não tentei me distrair dessa emoção. Eu acho que isso foi uma coisa que eu fiz de modo muito consciente. Todas as vezes que vinha essa sensação de vergonha ou de inadequação, eu... Peraí, deixa eu abrir espaço para sentir isso daqui, porque isso é importante, isso tem a ver comigo. A segunda coisa é não dar tanto ouvidos para os pensamentos ou para o diálogo interno que surge através... Ai, nossa... Puta, como eu fui ridícula. Nossa, meu, será que tá todo mundo pensando que eu sou uma puta mãe brava? Será que mais alguém me viu fazendo chill pra ele, sabe? Eu acho que esse processo de interromper esses julgamentos e não dar ouvidos a esse diálogo interno é uma prática real, assim, né? É realmente uma prática de autocompaixão e de autoacolhimento, né? Caramba, eu fiz aquilo que eu consegui fazer na hora. Eu sei que a minha intenção não foi ser super rígida. Eu sei que, na verdade, eu é que tava sentindo que tava ali atrapalhando a aula. Então, o Gael vinha muito esfuziante. Podia ser que distraísse ali o foco do que tava acontecendo no momento do dia deles. Mas isso eu acho que foi algo que eu fiz de forma muito consciente, sabe? Interromper esse diálogo interno crítico e julgamentoso. E a terceira coisa que eu tenho para falar nesse sentido é comunique ao próximo o que você está vivendo. Se eu não tivesse puxado esse assunto com ele, se eu não tivesse perguntado para ele, filho, o que aconteceu ali? O que você achou quando a mamãe fez chill e você veio perguntar por que eu tinha feito chill? Por que você veio me perguntar? Se eu não tivesse investigado mesmo através desse diálogo com ele, talvez eu não tivesse resgatado essa Flávia que existia dentro de mim e que achava que estava atrapalhando, sabe? Então, é muito importante envolver pessoas que você ama nesse processo de reparentalização, nesse processo de cuidar melhor de si mesma, nesse processo de levar autocompaixão e autoaceitação e autoacolhimento. Quanto mais as pessoas participarem desse processo, quanto mais pessoas você tiver, né? Ou não precisa ser muitas, mas quanto mais você compartilhar com uma pessoa que seja o seu processo, falar sobre aquilo que você sente é muito diferente de apenas entender o que você sente. Porque quando você fala, você precisa criar uma comunicação entre 2 zonas cerebrais e nesse processo você cria novas sinapses, você cria novas possibilidades, você cria novas estradas entre essas 2 regiões do seu cérebro. E cura da criança ferida tem a ver com enxergar
outras possibilidades de ação ao invés de sempre as mesmas, que acabam sendo estratégias de defesa, estratégias protetivas contra o medo, contra a vergonha, contra o abandono, contra a solidão, contra a rejeição. E comportamentos que tendem a ser muito mais reativos do que responsivos. Então, a partir do momento em que você conversa sobre aquilo que você está vivendo, que você cria novas conexões, novas oportunidades de ação, você está saindo dos pilotos automáticos que só cronificam o sofrimento na sua vida. Eu espero que esse vídeo aqui tenha feito sentido para vocês. Se você não está inscrita no canal agora e tiver curtido esse vídeo, se inscreve, aciona o sininho para receber notificações. Deixa aqui embaixo um comentário para mim e não deixa de encaminhar esse vídeo se você sentir que mais alguém pode se beneficiar dele. Também te convido a verificar os links úteis aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente se vê muito em breve. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!